Antes de iniciar a minha explanação, quero ler para vocês, por achar que neste momento é bem oportuno, um dos pensamentos de um pacifista indiano, um líder pacifista indiano, respeitado em todo o mundo, o qual era advogado, inclusive, formado pela Faculdade de Direito de Londres, mais conhecido por todos como Mahatma Gandhi. Nascido em 1869, falecido em 1948, Gandhi empreendeu grandes esforços em prol da paz mundial, como todos já sabem. E, surpreendentemente, apesar de ter sido indicado por 5 vezes, não recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi indicado entre os anos de 1937 e 1948. Mas é bom saber que décadas depois, mais precisamente em 1989, 41 anos depois da sua morte, portanto, que ele morreu em 48, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel, exatamente quando o Dalai Lama Tenzin Gyatso foi ganhar o prêmio, recebeu o prêmio. Então, o presidente do comitê, nesta ocasião, disse que, na verdade, este prêmio era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Eis o pensamento que, certamente, foi fruto de suas próprias experiências. O homem que quiser inovar para o bem, inexoravelmente passará por 5 estágios: indiferença, ridicularização, ofensa, repressão e, finalmente, o respeito. Portanto, como nosso maior objetivo com a divulgação da obra Jurisdição da Paz é exatamente de inovar para o bem, estamos satisfeitos em saber que, pelo menos, os piores desses estágios já ficaram no passado, porque agora a nossa realidade de inovar para o bem, em relação à questão da humanização da justiça, não é mais uma utopia de uma minoria. Agora é uma realidade que, aos poucos, vai ganhando o apoio do poder público e, neste caso, também do Poder Judiciário brasileiro. E comprovando assim que não há mais lugar para indiferenças, para ridicularizações, ofensas e nem tampouco repressões. O que para nós já é um grande passo rumo à consolidação dessa ideia inovadora. Agora eu iniciarei uma explanação que será dividida basicamente em 3 tópicos. Tratarei, de início, da importância do movimento pela humanização da justiça, associado à busca de formas pacíficas para se resolver conflitos. No segundo tópico, tratarei sobre a expressão jurisdição da paz e o seu verdadeiro significado. No terceiro tópico, explicarei sobre o que a paz tem a ver com a justiça. Na sequência, farei uma síntese e chegarei às conclusões para vocês entenderem melhor as 2 grandes metas idealizadas com a divulgação desta obra, Jurisdição da Paz. Na verdade, estamos aqui hoje reunidos em prol da humanização da justiça. E esta é uma causa nobre, a qual sentimos uma grande necessidade em divulgar através dessa obra. E, na verdade, o grande objetivo, um dos maiores objetivos, é incentivar essa cultura de paz dentro e fora do judiciário brasileiro, para que mais rapidamente nós possamos usufruir e sentir os benefícios que esse sistema de humanização da justiça traz para nós. E é bom saber, inclusive, entre seus efeitos benéficos, já foi comprovado, que com a implantação desse sistema de justiça, um novo modelo de justiça humanizado, em alguns países já houve uma considerável redução de doenças psicossomáticas, a exemplo do Uruguai, onde foi feita uma integração entre as áreas de saúde e justiça. Só a título informativo, doenças psicossomáticas são as que mais acometem a população mundial: depressão, ansiedade, transtorno bipolar de humor, psicoses maníaco-depressivas e tantas outras que geram mais violência no nosso dia a dia. E essa revelação, para nós, é mais uma prova de que o combate judicial, na maioria das vezes, é doentio e não proporciona a paz. E é exatamente com base nesses dados que também afirmo em nossa obra, e inclusive também com dados e experiências próprias, que é preciso melhorar as vibrações energéticas da humanidade, de todo o planeta Terra. É preciso purificar a atmosfera pesada de energias negativas, que são emanadas exatamente desses sentimentos
destrutivos como os de ódio, inveja, ambição, egoísmo, vingança, revolta e tantos outros, que normalmente esses sentimentos só fomentam o desejo daqueles que, movidos por eles, acham que buscam por justiça. Pois precisamos de renovadas energias positivas, de sentimentos nobres, como os de paz, de amor, compreensão, fraternidade, justiça e outros. Porque temos que nos conscientizar de que justiça não é vingança, justiça é paz. É importante saber também que esse movimento pela humanização da justiça e busca de formas pacíficas para se resolver conflitos é de âmbito internacional, porque essa crise do processo e do poder judiciário não é um privilégio, entre aspas, do Brasil. E este movimento surgiu com bastante força nos Estados Unidos da América, há mais de 35 anos. E foi exatamente em virtude da insatisfação dos jurisdicionados com a administração da justiça pelo Estado norte-americano. Uma insatisfação com o sistema judiciário tradicional, como um todo, o chamado sistema contencioso. Inclusive, os primeiros registros sobre a insatisfação popular datam de 1906, quer dizer, início do século XX, certo? Ano em que houve o discurso de Nathan Hosken-Pound, na convenção anual da ABA, que ainda todos os anos ocorre nos Estados Unidos, que é a American Bar Association, cujo tema foi as causas de insatisfação popular com a administração da justiça, onde Hosken-Pound reconheceu que o sistema contencioso realmente transforma as controvérsias em um verdadeiro jogo de litígios, uma verdadeira batalha entre as partes, dando uma falsa noção da finalidade e dos fins, da lei e do direito. Só a título informativo, para os que não conhecem, Nathan Hosken-Pound foi um eminente jurista. Ele foi, inclusive, reitor da Harvard Law School do ano de 1916 a 1936. Foram 20 anos de gestão e, inclusive, esse período foi chamado como Idade de Ouro da instituição Harvard. E considerado, nessa época, como um dos estudiosos do direito mais citados do século XX. Essa insatisfação da qual falei gera em todos nós sentimentos de descrédito, de falta de confiança na nossa justiça, e principalmente de uma enorme insegurança jurídica quando procuramos o judiciário para resolver nossas questões. E isso, sinceramente, deixa-nos tristes, porque a impressão que dá é que, aos poucos, o poder judiciário vai se tornando totalmente desnecessário à sociedade e prestando um desserviço, ofuscando, assim, o brilho da verdadeira justiça. E essa situação é preocupante, porque, sem justiça, torna-se totalmente inviável a vida em sociedade. Vou falar agora sobre o segundo tópico, que é sobre a expressão jurisdição da paz, o significado da expressão jurisdição da paz. É preciso saber que, se trocarmos o da pelo de, alterará bastante o sentido da expressão, assim como uma vírgula altera o sentido de toda uma frase. Por que eu digo isto? Porque alguns juristas, alguns profissionais do direito, chegaram a mim e me questionaram, fizeram esta confusão e me questionaram se no Brasil já existe jurisdição de paz. E eu lhes disse o seguinte, que jurisdição da paz é uma expressão criada por nós, tá certo? E o significado eu explico em nossa obra e também vou discorrer aqui. Jurisdição de paz, que em nosso sentir, inclusive, é uma expressão tecnicamente adequada para este caso. Por quê? Porque atualmente, em alguns países, a exemplo de Portugal, o que existe é a chamada justiça de paz, o que nos remete aos tribunais extrajudiciais, que são responsáveis pelos chamados julgados de paz. No Brasil também temos a chamada justiça de paz, não jurisdição da paz. Todavia, a estrutura é bem diferente e as regras estão na nossa Constituição, no artigo 98, inciso 2, na qual atuam os juízes de paz, que não exercem jurisdição. Os juízes de paz exercem atividade estatal apenas. Eles celebram casamentos, fazem pequenas conciliações, sem nenhum caráter jurisdicional. Portanto, eles compõem uma magistratura
especial, uma magistratura que não é de juízes concursados, é uma magistratura eletiva, temporária, ou seja, eles são eleitos por voto direto, secreto e universal e têm um mandato de 4 anos. Inclusive, em nossa obra Jurisdição da Paz, há várias considerações e algumas críticas a respeito deste tema, às páginas 82 e seguinte. A Jurisdição da Paz prega a desjudicialização dos conflitos, através da solução pacífica das controvérsias em primeiro lugar, ou seja, o uso racional do judiciário, que, em nosso sentir, só deve ser provocado nessas questões menos complexas como última ratio. O que é isso? Como último recurso, porque entendemos que apenas as causas juridicamente sérias, de maior complexidade, ou aquelas que necessitam obrigatoriamente da intervenção judicial, devem ser levadas a priori ao judiciário. E, em relação a isso, como já ocorre em vários países do mundo, entendemos que nessas causas mais simples, se a solução pacífica não se concretizar simplesmente por intransigência infundada de uma das partes, seja ela poder público ou particular, esta parte deverá suportar um ônus por obstruir a administração da justiça, porque se recusa a resolver uma questão pacificamente, apenas por um mero capricho, querendo provocar o judiciário tão somente por não tolerar um acordo amigável ou por não tolerar um diálogo amigável. E isso realmente é inadmissível. Mas aí vem a pergunta, e por quê? Por que resguardar o judiciário? Porque sabemos muito bem que o Poder Judiciário encontra-se sobrecarregado em todo o Brasil, acumulando uma quantidade de processos humanamente impossível de serem sentenciados em um prazo razoável. Em nossa obra, nas páginas 135 e seguintes, mostramos as alarmantes estatísticas referentes ao ano de 2011. E isso, em nosso sentir, é fruto de uma explosão demográfica desordenada, associada ao excesso de demandas judicializadas, a maioria delas sem nenhuma necessidade de serem levadas a juízo. Isso ocorre principalmente porque a nossa cultura aqui no Brasil é de litigar a priori, ou seja, a cultura aqui no Brasil é de arengar mesmo. Simplesmente as partes não têm nenhum interesse em solucionar os conflitos pacificamente. E quando as questões são entregues ao judiciário, automaticamente elas ficam submetidas a formalismos e burocracias. Reconheço, muitas vezes desnecessárias, mas, infelizmente, é o sistema que temos. Essas burocracias, esses formalismos, muitas vezes só servem para retardar os processos. Mas, infelizmente, o sistema jurisdicional, a máquina jurisdicional, não pode ser alterada do dia para a noite. Isso demora. Além disso, ainda temos que considerar o déficit de magistrados e a grande quantidade de recursos existentes em nosso sistema, o que, logicamente, contribui muito para atrasar o deslinde das questões, fazendo com que, inclusive, muitas delas só tenham efetividade para as partes pós-mortem, né? Ou seja, depois da morte. E justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, como disse Rui Barbosa, há muito tempo atrás, inclusive. Essa prestação jurisdicional é, sem dúvida, uma juris-insatisfação, em nosso sentir. É uma satisfatividade extemporânea, que beneficiará, quem sabe, os sucessores dessas partes, os quais, via de regra, nenhum dano sofreram com essa demora toda. Então, para nós, a melhor forma de desobstruir o Poder Judiciário é evitar a judicialização das demandas, com a utilização de meios alternativos pacíficos para se resolver conflitos, pois entendemos que só assim o Poder Judiciário conseguirá reerguer-se, reorganizar-se, reestruturar-se e ganhar mais fôlego para retomar seus trabalhos com as energias refeitas, ânimo e coragem, para enfrentar uma nova realidade que se inicia. Em relação à desjudicialização dos conflitos,